Olá, está no ar o MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. E no programa de hoje você vai ver: promotorias especializadas em fundações promovem seminários sobre marco regulatório e sua aplicabilidade no terceiro setor. Capacitar para transformar. Inaugurada a nova sede da Promotoria de Justiça de Caxias. E ainda a experiência positiva do acordo de não persecução penal na comarca de Cantanhede. O MPTV está no ar. Foi inaugurada no último dia 13 de novembro as novas instalações da Promotoria de Justiça de Caxias, distante 363 quilômetros da capital maranhense. A nova sede tem quase 1.000 metros quadrados e foi construída na cidade judiciária. Confira. Membros e servidores do Ministério Público estiveram presentes várias autoridades, além de promotores de justiça que atuaram na comarca, representantes da sociedade civil e lideranças religiosas. A nova sede, cujo terreno foi doado ao Ministério Público pela Prefeitura de Caxias, tem 928 metros quadrados e está situado na cidade judiciária, ao lado do fórum. O local onde o cidadão procura para resolver os seus problemas. E cada membro do Ministério Público, que é um operário da cidadania, cabe receber o cidadão. O maior beneficiado desta estrutura, além dos promotores e dos servidores, é o cidadão de Caxias, por terem hoje aqui uma sede digna à altura da grandeza do povo dessa terra. O imóvel tem recepção, 12 gabinetes, 17 salas, auditório, copa, área de serviço, banheiros e estacionamento. A sede das promotorias de Caxias está entre as 4 maiores do Maranhão. Uma promotoria realmente que vem atender confortavelmente as necessidades do serviço do Ministério Público e, além de contar com auditório, sala de reunião, foi construída em número de gabinetes, já prevendo uma eventual acréscimo de 100% do número de membros de servidores e membros que hoje trabalham aqui. Ou seja, foi pensada para o futuro e, com certeza, o Ministério Público passará aqui muito tempo sem a necessidade de que haja uma intervenção importante nesta sede de promotorias. O diretor das Promotorias de Justiça de Caxias, André Luiz Lopes Rocha, agradeceu o esforço da administração superior para a construção da nova sede. Essa obra é de suma importância, não só para os membros, fazemos para os servidores, estagiários, mas para toda a comunidade, que agora nós estamos já bem localizados, temos uma estrutura melhor, os gabinetes, temos sala de reunião, auditório e aqui é aberto para toda a comunidade. Representando o governador Flávio Dino, o secretário de Turismo, Catulé Júnior, parabenizou o chefe do MP pela construção da nova sede, uma das mais modernas do Ministério Público no interior do estado. Muito feliz em ver essa sede que irá atender e que irá receber todos aqueles que buscarem a defesa dos seus direitos, que irá buscar a defesa das suas aptidões aqui na sede, terão de forma muito digna, será recebida aqui. Está de parabéns o nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Luiz Gonzaga, por liderar esse momento aqui na nossa cidade. Nós ficamos muito satisfeitos, muito felizes. O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, o deputado estadual Otelino Neto, ressaltou que a nova sede significa o fortalecimento da atuação do MP no município de Caxias. Fico muito feliz em ver o Ministério Público se fortalecendo, quer seja pela valorização dos seus servidores ou pelas novas instalações e as novas sedes das promotorias que estão sendo inauguradas no Maranhão sob o comando do Procurador-Geral, Dr. Luiz Gonzaga. Nesta terça-feira, dia 19, acontece no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça o seminário Capacitação para os Gestores Municipais, Conselheiros e Entidades da Sociedade Civil Organizada. Sobre este assunto, eu converso agora com a promotora de Justiça, Doraci Moreira Reis Santos. Olá, promotora, seja bem-vinda ao MPTV. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. Doutora Doraci, qual é o objetivo desse seminário? Nós temos o objetivo maior é a capacitação dos gestores públicos e as entidades do terceiro setor. A gente idealizou em parceria com o município de São Luís, com a Prefeitura Municipal, para que a gente possa proporcionar a esses agentes públicos uma formação frente aos desafios que eles encontram no dia a dia, na formatação, na pactuação de termos de cooperação, termos de colaboração, termos de fomento.
Nós encontramos dificuldade ao avaliar alguns desses projetos, tivemos dificuldade em avaliar alguma dessas prestações de conta, isso nos preocupou. E levamos a nossa dificuldade, o nosso anseio aos gestores públicos e o prefeito abraçou a ideia. E de logo eu quero fazer esse agradecimento público, né, pelo compromisso do gestor público nessa formação desses agentes. É importante capacitar esses gestores porque a gente está lidando com recursos, né? Como ter um controle eficiente e permanente desses recursos que são aplicados nesses projetos? Esse controle, nós vamos buscar atividade finalística. Porque o que é o terceiro setor? A sociedade não entende o que é o terceiro setor. Quando o Estado, que é o primeiro setor, o mercado, que é o terceiro setor, não cumpre com sua função social, aparece o terceiro setor. São essas entidades... O mercado é o segundo setor, né? É o segundo setor. Aí nós temos o terceiro setor, que são as entidades de interesse social sem fins lucrativos, que vem ocupar o espaço que o Estado e o mercado deixam. Essas entidades precisam estar preparadas para esse desafio. E a sociedade ainda não compreende o papel social dessas entidades e essas entidades também têm dificuldade de compreender que a função delas é relevante. Na pactuação de um termo de fomento, por exemplo, nós temos aí o volume de recurso público sendo um instrumento maior para a fomentação de política pública em todas as esferas, Sim. Notadamente na questão educacional. Nós temos aí associações que são mantenedoras de escolas comunitárias. Nós temos aí o São João do Maranhão, nós temos aí o Carnaval, nós temos tantas outras atividades sociais e que essas entidades são buscadas para trabalhar e fomentar esse recurso público. E sem esse controle nosso de fiscalização, de acompanhamento na execução desses projetos, nós podemos compreender aí uma evasão ou desvio da aplicação desse dinheiro público. Eis a nossa maior preocupação. E é justamente a função dessa promotoria de fundações, né? Não só buscar judicialmente a resolução desse tipo de problema quando ocorrer, mas principalmente prevenir, orientar essas entidades de como se deve se comportar na forma da lei, né? Essa foi a finalidade maior do nosso curso, que, aliás, a promotoria de fundações vem buscando essa formação já desde que nós assumimos, em 2017. Sim. Fizemos nucleações, fizemos seminários, simpósios e agora vamos para o seminário com os gestores públicos, porque sentimos a necessidade de também levar maior formação para eles. Eles conhecem a lei, mas precisam se apoderar dela como instrumento eficaz de combate à corrupção, como instrumento eficaz de aplicação do dinheiro público, onde a vulnerabilidade social é alta. Nós compreendemos que essas entidades têm desempenhado sua função, mas de uma forma muito tímida. Nós temos aí entidades do terceiro setor, institutos, associações, que sequer uma sede possui, mas o dinheiro público é canalizado para lá. Nós estamos vendo se a gente compreende que esse papel social é do gestor público, é do Ministério Público como fiscal da lei, e a nossa promotoria não apenas fiscaliza, ela promove o velamento dessas entidades. E velar é acompanhar. Velar é dizer aqui não está certo, aqui está correto. E procurar fazer com que aquela entidade cumpra efetivamente seu papel social. Eu estava olhando na programação, um dos objetivos também do seminário é fornecer instrumentos obrigatórios para a implantação da legislação aplicável. Que instrumentos seriam esses? Com o advento da lei do marco regulatório, a 13.000 de 2014, 13.019 de 2014, e foi recepcionada por uma lei municipal, o que é de grande importância e grande valia, nós vamos perceber que esses instrumentos de controle, eles precisam ser trabalhados pelas entidades. Porque elas não compreendem que elas precisam do estatuto social. Elas não compreendem que elas precisam estar com regular funcionamento. Sim. Elas não compreendem que elas precisam estar bem atestadas pelos demais órgãos públicos, a exemplo da Receita Federal, os conselhos, as certidões criminais ou outras. Ou seja, não é só ter uma boa ideia e colocar em prática. Não, tem porque toda elas uma precisam compreender o arcabouço jurídico onde elas se
compreendem. Por quê? Nós vamos verificar agora recentemente, lamentavelmente, teve situações que nós precisamos buscar a investigação do nosso órgão de investigação, que foi o GAECO. Encontramos entidades com dinheiro público destinado para lá que sequer existem. Isso é gravíssimo, gravíssimo, porque a lei do marco regulatório, a lei federal recepcionada agora pela legislação municipal, ela recepcionou também a lei de improbidade administrativa. E o que aconteceu? Com a flexibilização... Com avanço aqui no município de São Luís, essa lei municipal? Com avanço. E foi um grande avanço. Com isto é que eu dou aqui meus parabéns à Câmara Municipal e à Prefeitura Municipal. Porque o prefeito percebeu que essa transparência, sim, esse acompanhamento, esse controle de quem tem a obrigação de verificar que o dinheiro público foi deslocado, que foi executado e foi cumprido o papel lá no seu local de comunidades, né? Entendi. Então, essa lei do marco regulatório, que é uma lei federal, ela veio trazer esse mecanismo, porque a lei 13.019, de 2014, com o decreto municipal, ele recepcionou os princípios da administração pública. Ele recepcionou também a questão da aplicação do dinheiro público de forma comprovada pelas prestações de contas, que não apenas o Ministério Público faz a avaliação da prestação de contas, mas o TCE também faz. Sim. As próprias secretarias fazem. E ao ser deslocado o dinheiro público para esta ou aquela entidade, nós temos aí as comissões de avaliação e monitoramento. E as comissões de avaliação e monitoramento estão dentro das secretarias. Por isso é que houve essa preocupação com esse seminário de agora, para o dia 19. A senhora que tem acompanhado essas fundações e associações há um certo tempo, quais são os principais aspectos da legislação que precisam ser reforçados com esse público-alvo? Exemplo, nós temos aí casos inúmeros, sim, de entidades que não têm a sua formatação jurídica. Tem um estatuto que foi copiado de outro estatuto, não corresponde à sua realidade local. Como também não corresponde àquilo que ela se destina a fazer. Entendi. Pega o estatuto copiado e traz para a sua entidade tão somente para buscar conveniar com o dinheiro público. O que é um grande equívoco. Eu observo nos estatutos, nessa criação de estatutos, que são verdadeiras cópias. Então, nós estamos trazendo essas formações para que essas entidades compreendam que, se eu estou dentro de uma comunidade, que meu propósito é defender o meio ambiente, eu não tenho condições também de estabelecer outra política pública ali, mas o meu estatuto prevê que eu também tenho que buscar a defesa do hipossuficiente, o portador de necessidades especiais. Esses instrumentos que precisam ser trabalhados com essas entidades, porque elas precisam compreender. Eu sou uma entidade sem fim lucrativo. Sim. Eu não posso, em nome disto, buscar várias situações, trazer para o meu estatuto unicamente com a intenção de conveniar com o poder público. Porque essas entidades, elas precisam dizer como que elas estão se sustentando. Não apenas por convênio com o poder público, não apenas com a pactuação em termos de colaboração, de cooperação, de fomento. Entendi. Eu vejo com muita preocupação, e isso é fato, que muito em breve já existe aí a mídia explicando que até 2020 nós teremos os recursos do Fundeb para manter as escolas comunitárias na questão da educação fundamental. E quando esse recurso acabar, o que serão dessas entidades? O Código Civil estabelece que eu preciso demonstrar aonde é que está a minha captação de recursos para que eu me mantenha desempenhando o meu papel social. Mas se eu tenho uma entidade que o meu único objetivo é captar recurso público, a hora que esse recurso acaba, eu também vou extinguir a minha associação, porque eu não tenho como caminhar.
Então, essa lei, ela veio trazer isso, a obrigatoriedade de dizer como é que ela se sustenta, Sim. a obrigatoriedade de dizer você tem que prestar conta e a obrigatoriedade de dizer para ela assim, você recebeu o dinheiro público ou a subvenção popular, que é outro desafio, que a lei vem impor e que nós estamos trabalhando também, é dizer ao seu associado, você tem que pagar a sua mensalidade associativa para que eu mantenha a minha entidade. Dizer que eu não sou dono da minha entidade, eu represento uma comunidade, portanto, meu tempo de mandato é de 2 anos, renovável por mais 1 ano, mais 4 anos, mais 2 anos. E essa comunidade precisa dizer que quem está ali me representando tem o dever de prestar contas. Entendi. Então, a lei do marco regulatório, ela é de um avanço social muito forte e a sociedade precisa compreender que ela está aí para exercer a sua função social. Promotor, em relação à celebração de parceria, por exemplo, quais são os novos requisitos para esse tipo de procedimento? Pois bem, essa nova parceria, ela veio inclusive fortalecer o controle finalístico dessas entidades. Sim. Exige-se o atestado de existência e regular funcionamento que é emitido pelo Ministério Público. Em 1951, e é um decreto federal muito antigo, a obrigatoriedade de ter a documentação era só quando no ato do recebimento do recurso. Entendi. Agora não. Para que você possa concorrer, você precisa estar com toda a documentação legal absolutamente em dia. Inclusive saber que o presidente não é negativado no SPC ou nos órgãos de proteção ao crédito, que antigamente não tinha essa obrigatoriedade. E melhor ainda, se nós temos um regramento a nível federal, se nós temos um regramento a nível municipal, precisamos avançar um regramento para o nível estadual. Porque nós temos institutos que estão recebendo dinheiro público para trabalhar as questões da saúde e não ser exigido também. Nós temos institutos local no estado que cabe a eles fazer a manutenção de hospitais e que não se exige o atestado de existência regular funcionamento emitido pelo Ministério Público. Então, o Estado precisa também buscar esse fortalecimento, esse controle, para que a gente possa dizer ao cidadão, o teu dinheiro saiu do cofre público e foi aplicado. Esse é o papel maior das leis que vêm cuidar da regulação dessas entidades. Promotor, então fique à vontade para fazer um convite para participarem aí do seminário que acontece nesta terça-feira, dia 19. Bom, é com grande alegria que a Procuradoria-Geral de Justiça, junto com a Prefeitura Municipal, as 2 promotorias de fundações e entidade de interesse social, que nós somos 2, sou eu e a doutora Eveline, concebemos esse seminário que vai ocorrer dia 19, às 8 horas da manhã, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, que fica localizada ali na Avenida Carlos Cunha, no prédio da Procuradoria, a partir das 8 horas. Quem vem palestrar é o doutor Eduardo Sabo Paz, na parte da manhã, das 8 até as 12 horas, tem um intervalo para o almoço, recomeça às 14 horas até às 18 horas com o doutor Dailton Cazumbá, que ele é contador, é baiano, e nós estamos convidando aí também o Conselho Regional de Contabilidade, a Câmara Municipal, para que as procuradorias, os conselhos municipais, as secretarias municipais, por enquanto só a nível municipal. No próximo ano a gente espera também fazer esse curso com os órgãos públicos do Estado. Ok. Promotora de Justiça Doraci Moreira Reis Santos, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos aqui no MPTV. Eu é que agradeço, estou sempre à disposição. Ok. No próximo bloco, a experiência positiva do acordo de não persecução penal na comarca de Cantanhede. É um instante só. O acordo de não persecução penal pode ser aplicado em casos de crimes de média gravidade, praticados sem violência ou grave ameaça. Assim, evita-se o congestionamento do sistema de justiça criminal. Essa experiência tem sido aplicada no município de Cantanhede e é sobre esse assunto que eu converso agora com o promotor de justiça titular da comarca, Tiago Quintanilha Nogueira.
Olá, promotor, seja bem-vindo ao MPTV. Obrigado. Promotor, como é que tem sido a experiência de aplicar esse acordo de não persecução penal lá na comarca de Cantanhede? A experiência tem sido muito interessante. Nós já formulamos alguns acordos, porque inicialmente nós intimamos as pessoas para comparecer à promotoria, naqueles casos em que são cabíveis ao acordo, e elas compareceram e a partir de outubro nós começamos a formular este acordo. E no dia 6 de novembro, em razão das cestas básicas que os investigados doaram, em razão do acordo, nós doamos para a Secretaria de Assistência Social do município de Cantanhede para que fossem destinadas essas cestas básicas a pessoas carentes do município. No município de Cantanhede, em quais situações o acordo de não persecução penal tem sido aplicado? A prática tem mostrado que os casos mais comuns são os crimes de furto, receptação, crimes de trânsito, alguns crimes do Estatuto do Desarmamento e são os principais crimes, são esses que são muito corriqueiros também, né? Furto, crime de trânsito, uma embriaguez ao volante e que se encaixam na previsão legal. O que é esse acordo, por exemplo, de persecução penal e quais são os critérios para que ele possa ser efetuado? Essa resolução, o principal objeto dela é disciplinar o procedimento investigatório criminal, o PIC, que é como se fosse um inquérito policial, mas do Ministério Público. No artigo 18 dessa resolução, que se divide em vários parágrafos, vários incisos, é tratado totalmente neste artigo o acordo de não persecução penal. O Ministério Público do Maranhão, reconhecendo a validade deste negócio jurídico, instituiu também, por meio da resolução número 73 de 2019, por meio do Colégio de Procuradores, o PIC e também o acordo de não persecução penal. O que é o acordo de não persecução penal? É um instituto decorrente do direito penal negocial, que o direito penal negocial não foi inaugurado por meio do acordo de não persecução penal, ele é mais um instituto decorrente do direito penal negocial. Seria assim, uma desistência de uma ação penal para tentar resolver de uma forma mais rápida, mais resolutiva? Seria mais ou menos isso? Em determinados casos, crimes menos graves, os requisitos, por exemplo, basicamente porque o artigo é bem grande, mas é basicamente o seguinte: quando não for o caso de arquivamento da investigação, ou seja, há elementos para denunciar. Se o Ministério Público quiser, pode denunciar. Mas ele também pode, não é um dever, mas ele pode, por questões de política criminal e preenchidos os requisitos legais, oferecer o acordo de não persecução penal, que são os requisitos são os seguintes: não pode ser caso de arquivamento, porque se for arquivamento, é que a pessoa não cometeu o crime. Sim. Aí então se arquiva, a investigação não tem consequência nenhuma para a pessoa investigada. Outro requisito é que a pena mínima seja inferior a 4 anos de privação de liberdade. E o crime também não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. E, além do mais, é essencial também que o acusado confesse circunstanciadamente a prática do delito. Esteja também assistido por advogado. Esse acordo, futuramente, ele é submetido à homologação judicial para que sejam implementadas as condições que são previstas exemplificativamente no artigo 18, o artigo 18 é tanto da Resolução 181 do Conselho Nacional quanto da Resolução 73 do Colégio de Procuradores. Uma coincidência, são os dois no artigo 18. Aí as cláusulas que podem ser firmadas neste acordo, elas estão previstas nesse artigo, mas de forma exemplificativa. Aí depende do caso. Um furto, por exemplo, é interessante que o investigado e a vítima eles entrem em acordo para devolver o bem furtado, por exemplo, ou se desapareceu para que tenha o ressarcimento. Tem os casos também que não são cabíveis, apesar de estarem preenchidos, esses primeiros requisitos que eu te disse, não é cabível em crime hediondo, não é cabível em crimes previstos, crimes com violência doméstica e familiar, se o valor do dano for superior a 20 salários mínimos, se for cabível a transação penal, que é um pouco mais benéfica e é também decorrente do direito penal negocial, mas é mais benéfica porque o acusado não confessa,
o crime na Acordo de Não Persecução Penal, ele é obrigado a confessar. E isso é até interessante, porque se ele descumpriu o acordo, já tem a confissão dele, gravada em recurso audiovisual, que é como deve ser feito, de preferência, esse acordo, né, conforme está na resolução. E esses são os principais requisitos do acordo. Quais são os benefícios da aplicação do acordo de não persecução penal? Desafoga realmente o sistema judicial? Fala-se, inclusive, que o acordo de não persecução penal ele é importante justamente para dar mais atenção nos casos mais graves, porque são gastos recursos humanos e recursos financeiros numa investigação criminal. Além do mais, o direito penal ele é informado pelo princípio da intervenção mínima. Ele é a última trincheira de defesa da sociedade. Então, não é por qualquer coisa que tem que movimentar toda a máquina no âmbito do direito penal. Além do mais, a pena tem finalidades muito importantes, evidentemente, inclusive evitar o exercício arbitrário das próprias razões por parte de vítimas e a revolta social em razão da impunidade. Mas, em determinados casos, a pena pode ser substituída por alguma outra medida, isso não é novidade. Há muito tempo que nós temos as penas restritivas de direito, há muito tempo que nós temos a suspensão condicional da pena, a suspensão condicional do processo, a transação penal. Então, o acordo de não persecução penal é mais um instrumento nesse sentido e que o principal ator dela, sem dúvida, é o Ministério Público, para também tirar esse estigma de uma pessoa que cometeu um crime, às vezes, com pouco, quis ser uma gravidade, às vezes muitas vezes sem vítima, que é um caso, por exemplo, uma posse de arma. O furto ele até tem a vítima, mas às vezes o valor é pequeno, as partes conseguem se entender, ele consegue indenizar a vítima e deixa de ter esse estigma de uma condenação criminal, resolvendo de uma forma mais amigável, tanto que ele faz parte do direito penal negocial, uma negociação que faz aí o Ministério Público com o investigado, com a vítima, se houver vítima, homologado pelo Poder Judiciário. O Ministério Público do Maranhão tem acompanhado também a questão da criação do Instituto de Previdência Municipal. Como foi que essa questão chegou às portas do Ministério Público? Não é novidade que há uma preocupação com relação à aposentadoria, se as pessoas vão ou não receber no futuro, porque há muitas informações de que a Previdência é muito deficitária e, enfim, o sistema também muitos criticam por ser injusto. E recentemente, inclusive, no Congresso Nacional foi aprovada aí numa etapa a PEC paralela para incluir os estados e municípios na reforma da Previdência. Na contramão disso, alguns municípios, e o caso do município de Pirapemas é um deles, está querendo criar o seu instituto próprio de previdência para os servidores municipais. Em Cantanhede, inclusive, já há, e tem uma investigação por parte da promotoria de Cantanhede, da qual sou titular, em conjunto com o CAOP do idoso, tendo em vista que está em situação muito crítica o orçamento desse instituto. E os servidores municipais de Pirapemas foram até a promotoria, me procuraram. Pirapemas é termo judiciário de Cantanhede. Sim. Matões do Norte e Pirapemas são termos de Cantanhede. Os servidores municipais de Pirapemas me procuraram na promotoria, pedindo uma ajuda, que eles não querem que seja criado esse instituto por receio dele não ser autossustentável. E nós estamos mediando essa questão entre o município e os servidores e estamos para marcar uma audiência pública, porque é unânime entre os servidores municipais de não querer a criação desse instituto. Por outro lado, alguns vereadores e o prefeito têm interesse em criar. E pode ser realmente um desserviço, porque se for aprovada a PEC paralela, imediatamente cai por terra a criação desse instituto. O Ministério Público do Maranhão, em todo o estado, também tem acompanhado de perto, tem ficado muito atento a essa questão do transporte escolar, que ainda é muito precário em alguns municípios. Como é que está a situação do transporte escolar, por exemplo, em Cantanhede, Pirapemas e Matões do Norte? Em Cantanhede nós temos procedimento instaurado para acompanhar a questão do transporte escolar, porque houve denúncias nesse sentido, e nós pedimos a relação dos veículos e documentos também ao
ao Detran, e também a relação, né, verificação do estado destes veículos, porque alguns realmente não estão rodando, e especialmente crianças e adolescentes da zona rural têm sido prejudicadas, e tendo em vista até os projetos que já foram instituídos, nós temos tentado implementar também no município de Cantanhede, acompanhando inclusive a aplicação das verbas da educação no município de Cantanhede e os termos judiciários da comarca. Houve também denúncias de má aplicação, né? Houve denúncias, já também investigações em curso, inclusive com auxílio do GAEPROAD, e temos só que ter o cuidado aí por questão de competência, porque por receber o município complementação federal, em alguns casos da investigação pode ser competência do MPF, mas há também interesse que afeta a Justiça Estadual e, portanto, o Ministério Público Estadual também tem total legitimidade para, em várias frentes, investigar essa questão da aplicação dos recursos da educação. Em maio de 2017, uma ação civil pública cobrava uma série de melhorias no Conselho Tutelar de Matões do Norte, que estava em situação precária. Houve avanços de lá para cá? Em que pé está essa situação? Foi celebrado um TAC, termo de ajustamento de conduta, com o prefeito de Matões do Norte para aparelhar devidamente o Conselho Tutelar, que estava à míngua. Não foi cumprido este acordo pelo prefeito. Esse TAC foi executado, porque ele é um título executivo extrajudicial. No bojo dessa execução judicial foi firmado um acordo que em tanto tempo seriam sanadas essas irregularidades. Novamente não foi cumprido este acordo e o que resta então é a punição do agente por violar princípios da administração pública, tendo em vista que o direito da criança e do adolescente é de primeira necessidade. Então nós ingressamos com ação de improbidade administrativa contra o prefeito de Matões do Norte. Promotor de Justiça Tiago Quintanilha Nogueira, muito obrigada pela participação aqui no MPTV. O senhor pode ficar à vontade para fazer as considerações finais. Para que justamente o Ministério Público e a Justiça foquem naquilo que é mais importante, naquilo que realmente afeta a sociedade, e concentre aí seus esforços para que estes suspeitos, acusados, sejam punidos e punidos rapidamente e punidos exemplarmente. E, inclusive, o Ministério Público segue na luta para retomar o entendimento anterior, e aí que seja por meio do Congresso, da execução da pena imediatamente após o julgamento de segunda instância. Então, para que a sociedade não tenha a impressão errada da Corte de não persecução penal, que na verdade isso vem para ajudar a sociedade a ter uma resposta estatal mais eficiente naqueles casos em que realmente é mais rápida. Titular da comarca de Cantanhede, promotor de justiça Tiago Quintanilha Nogueira, muito obrigada pela participação aqui no MPTV. O programa MPTV chegou ao final e você pode ficar à vontade para sugerir temas para as nossas entrevistas. Entre em contato com a gente pelo e-mail ascom@mpma.mp.br ou no nosso WhatsApp 991 14 65 29. Fique ligado no MPTV, todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite, com reapresentação aos domingos, 1 da tarde. Até o próximo programa.